direção. Eu queria estar falando com os irmãos e que o Senhor falou no meu coração o seguinte: a obra que Jesus realizou foi completa. Amém? Que os irmãos possam repetir no coração de vocês: a obra que Jesus realizou foi completa. Ele fez tudo, não faltou nada, né? E Ele nos deu todas as coisas para que a gente possa ter vida em abundância. E aí eu queria iniciar lendo João 19, 28 a 30, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor administrar os nossos corações nesse espaço de tempo. João 19, 28 a 30. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu quero iniciar esses momentos dizendo o seguinte, né? João Batista, ele antecedeu a Jesus. João Batista, ele começou a falar, né, sobre o reino de Deus, e ele mesmo foi questionado, né? As pessoas perguntaram: quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? E ele falou que eu sou a voz que clama no deserto. Então, João Batista deu testemunho a respeito de Jesus, né? Falou a respeito de quem e da obra de Jesus. E ele é aquele que antecedeu, foi aquele que preparou o caminho, né? Pregando a palavra e batizando. Batizou muitas pessoas iam ao Jordão, né? E o Jordão, para ser batizado por João. E ele falou, ele pregava a palavra, ele dizia que eles deviam se arrepender. E aquele batismo que João batizava com água, aquele batismo representava arrependimento, né? E em Mateus 3,11, a gente vai abrir um pouquinho a palavra. Mateus, capítulo 3, versículo 11 ao 12, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João falou a respeito de Jesus dizendo: eu batizo com água, mas vem um após mim, e esse batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. E logo após esse momento, né, na sequência, nós começamos a perceber que, passo a passo, né, João Batista fala a respeito de Jesus, fala de que ele seria aquele que batizaria com fogo, né, com o Espírito Santo. Fogo aqui, muitos estudiosos vão dizer que, até mesmo pela sequência aqui do contexto, vai dizer que o fogo ali representa juízo, né? Porque ele vai pegar com a
a eira, vai colher o trigo, e com a palha ele vai recolher e vai jogar no fogo, né? A palha ele vai recolher, o trigo ele vai colher no celeiro, e a palha ele vai jogar no fogo. Então aqui, esse fogo aqui é de juízo, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E logo após, nós sabemos que Jesus, mais ou menos após esse momento, Jesus logo após ele é batizado, né, por João Batista, né? E nós vemos também que nesse momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Abrindo um parênteses aqui, eu estou falando exatamente essas coisas, eu sei que a maioria dos irmãos já ouviram, conhecem essas passagens, mas para a gente ter uma linha de tempo de entendimento, né, é necessário passar por essas etapas, né? Então em Marcos 1, 9 a 10, né, nós temos aqui, eu gostaria de abrir Marcos, porque Marcos dá uma visão mais interessante sobre esse momento do batismo de Jesus. Marcos 1, de 9 a 10. E aí, logo após, né, Jesus vai ao encontro de João e diz assim no 9, né? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio de Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né, de uma forma corpórea de uma pomba. Então naquele momento o Espírito Santo, então João fala a respeito de quem é Jesus, né, e de que através do ministério de Jesus, aqueles que crescem nele seriam batizados com o Espírito Santo. E aí Jesus vai ao encontro de João, e ali naquele momento João o batiza, né, e diz que logo ao sair da água viu os céus abertos, né, rasgarem-se, céus abertos, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus. E Jesus, naquele momento que recebeu ali, foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então naquele momento Jesus ouve essa voz do céu. E logo após, a gente também sabe que logo após o batismo, o próprio Espírito Santo, que agora está habitando em Jesus, certo? Ele é filho de Deus, 100% homem, e ele passou por todas as etapas, cumpriu todas as profecias, inclusive ali ele precisava ser batizado. João Batista fala assim: não, Senhor, eu não sou digno, né? Como que eu vou batizar? E aí Jesus fala: por agora é necessário que isso seja feito. E aí João batiza Jesus, o Espírito Santo desce, e o próprio Espírito Santo agora impele Jesus ao deserto. É o que nós vamos ler agora em Lucas. Nós vamos ler em Lucas 4, 1 a 14. Então diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Vamos para o versículo 14. No 14 diz assim: então Jesus, se eu abrir um parênteses aqui, então no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo. É importante frisar isso. Então vamos lá de novo. Jesus, João Batista fala sobre como seria o ministério de Jesus, que ele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Daí ele é batizado por João Batista.
o Espírito Santo desce sobre Jesus, e aí o Espírito Santo leva para o deserto, e em Lucas fala que Jesus não foi ao deserto somente habitado pelo Espírito, mas ele estava cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito Santo. E no 14, que é só o Lucas que faz esse relato, no 14 então diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então as etapas foram sendo cumpridas, e agora Jesus, após o momento de deserto, ele não somente estava cheio do Espírito Santo antes do deserto, mas agora, após todo o momento de tentação e provação, ele não somente estava cheio, mas agora ele estava andando no poder do Espírito Santo. E na sequência a gente percebe que ali Jesus começa de fato o seu chamado, o seu ministério. E aí é onde Jesus começa a pregar para aquilo que ele foi levantado e chamado por Deus, né? Jesus foi chamado para pregar o Evangelho. Então Jesus começa a pregar o Evangelho. Marcos 1, de 1 a 14, vai nos dar essa direção. Marcos 1, 14 ao 15, aí diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós vemos todas essas etapas, e após tudo isso acontecer, ele recebe o Espírito Santo, cheio do Espírito, depois sai no poder do Espírito, e aí ele começa a pregar o Evangelho, e ele mesmo, né, é relatado aqui por Marcos que depois de João ter sido preso, né, João Batista foi preso, e após essa situação diz que Jesus, né, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Então, mais uma etapa foi cumprida, né? E o reino de Deus está próximo. E aí, aquela mesma mensagem de João, de arrependimento, batismo de água para arrependimento, Jesus começa a proclamar: arrependei-vos, e agora ele acrescenta: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus começou a pregar o Evangelho. E após isso, Jesus, né, o que ele faz? Agora, como o Evangelho precisa ser pregado, e ele precisa escolher 12 pessoas, ele escolhe os seus discípulos. E abrindo também aqui um parênteses, isso é muito interessante, que Jesus, e isso a gente tem que observar também nas nossas vidas, que Jesus, você vai olhar em todo o ministério de Jesus não fazia nada sem a direção do Pai, e Jesus fez tudo movido pelo Espírito Santo. Jesus sempre reservava tempo de oração. Quando os seus discípulos iam dormir, quando os seus discípulos iam fazer outras coisas, Jesus sempre se afastava e ia orar, para buscar a presença do Pai e se encher mais do Espírito Santo e receber direção de Deus. Porque ele mesmo fala em várias passagens do Evangelho de João, ele fala assim: eu faço as obras que eu vejo o meu Pai fazendo, eu faço as mesmas obras que o meu Pai está fazendo. Então Jesus, ele não fez por conta dele, ele fez aquilo que ele viu o Pai fazendo, e ele recebia a direção do Pai. E isso também para nós temos que ter isso em mente. Nós temos que olhar o exemplo de Jesus e entender que nós dependemos
do Espírito Santo, e que a semelhança de Jesus nós temos que buscar a direção do Pai, temos que ter tempo de oração. E Jesus escolhe os 12 discípulos, né? E depois de ter escolhido os seus discípulos, ele, né, vou encurtar aqui, ele escolhe 12, e desses 12 discípulos, ele também, esses discípulos começaram a andar com ele, começaram a viver, né, uma vida diária, cotidiana com Jesus, começaram a ver os atos de Jesus, eram ministrados por Jesus, recebiam a palavra, ouviam o Evangelho, né, começaram a ter experiências, e cada vez a vida deles foram fortalecidas porque eles andavam com Jesus. E em um determinado momento, Jesus, quando eles já tinham caminhado bastante, Jesus envia os 12, porque já era hora de começar a viver coisas mais profundas no Senhor, né? E aí, em Lucas 9, de 1 a 12, Jesus, naquele momento, chama aqueles 12 e os capacita, né, para aquela obra, porque Jesus, quando nos chama, ele também nos capacita. Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuar curas. Também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, a semelhança de Jesus, nós vemos naquele momento, ele chamou e deu autoridade a eles. Jesus liberou uma palavra e falou: eis te dou autoridade, vocês farão essas obras. E eles saíram. Então eles receberam da parte do Senhor essa autoridade para pregar, como diz aqui, né, anunciar. Também os enviou para pregar o reino de Deus. E consequentemente ali, quando eles saíram a anunciar o reino de Deus, também a curar, a expulsar demônios, curar os enfermos, né? Então nós vemos todo esse processo, como foi na vida de Jesus, agora Jesus com seus discípulos. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos que é muito interessante, e sobre o andar ali com Deus, com Jesus, e sobre a vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos, eles ainda não eram habitados pelo Espírito Santo. Ainda não eram habitados pelo Espírito Santo. Mas quando Jesus, naquele momento, libera aquela palavra e os comissiona para ir de 2 em 2, eles foram debaixo da autoridade de Jesus, da palavra de Jesus. Mas o Espírito Santo ainda não habitava aqueles discípulos. O Espírito Santo estava sobre eles, sobre os discípulos, mas não neles. E mesmo assim, eles experimentaram coisas muito tremendas, porque o texto diz que exatamente aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem aconteceu. Em outra passagem diz que eles voltaram alegres porque os demônios se submetiam, os enfermos eram curados, os cegos. E aí Jesus falou assim: olha, não fique alegre por isso não. Vocês devem ficar alegres porque o nome de vocês está no livro da vida. E aí até me faz lembrar aquela passagem de Mateus 7:21, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, curamos enfermos. Mas ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E o que eu quero dizer com isso? É muito interessante a semelhança do que aconteceu ali com aqueles discípulos,
eles ainda não eram habitados pelo Espírito Santo, porém, existia uma ação do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. E a semelhança de Mateus 27 acontece muito nesses dias. Há pessoas que estão pregando o Evangelho, que estão usando o Evangelho para se completar, para ganhar dinheiro, né? Para fazer o seu nome. E muitas das vezes, porque a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade naquele lugar, mas alguns estão usando o nome do Senhor em vão. E que o Espírito Santo muitas das vezes está sobre aquele lugar, sobre aquele ministério. E há muitos que estão, às vezes, vivendo algumas coisas sobrenaturais, estão achando que estão sendo, de fato, agradando a Deus, mas às vezes estão sob a influência. Mas o que difere um salvo de um não salvo é o Espírito Santo habitar dentro. E até aquele momento os discípulos, ainda que tivessem tido aquelas experiências, o Espírito Santo estava sobre eles. Mas existia uma palavra do Senhor para eles no futuro, né? Mas isso é bom ficar claro para que a gente possa entender. Inclusive, Pedro, né, que quando os discípulos andavam com ele, e naquele momento que iriam anteceder a morte de Jesus, Pedro, né, tem um diálogo com Jesus. Jesus começa a falar com Pedro, falando sobre os eventos que iriam acontecer da morte, e Pedro, que toma a frente, né, e fala assim: não, Senhor, isso não vai acontecer, e eu irei contigo para onde for. Aí Jesus fala para ele: Pedro, se eu não rogasse ao Pai por ti, a sua fé iria se desfalecer, ia desfalecer, né? E nós vamos ler isso aqui, essa passagem, em João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E nós vamos entender exatamente o que Jesus fala para Pedro, ainda que naquele momento ele ainda não era habitado pelo Espírito Santo. E diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, Pedro, naquele momento, ainda não é habitado pelo Espírito Santo, mas aqui no capítulo de João, nós vemos Jesus falando algo a respeito do Espírito Santo e uma verdade futura que aconteceria com Pedro, porque aqui ele diz assim, no 17, ele fala na segunda parte, né, do 17, na primeira ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, está sobre vocês, mas futuramente estará. Então, existe um verbo aqui, estará, quer dizer, está indicando que é futuro, né? Estará em vós. Hoje não está dentro, mas futuramente. Hoje está sobre, habita convosco. Futuramente estará dentro de você, Pedro. E ele diz: eu não deixarei órfão vocês. Então, na verdade, isso aqui que Jesus fala em João 14, Pedro naquele momento não poderia entender isso, mas isso é uma verdade espiritual que Jesus está falando, porque os discípulos, eles ainda não eram convertidos, eles andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, experimentaram o que Jesus experimentou, mas não havia conversão ainda. Não havia conversão. Então a mente e o coração deles não conseguiam alcançar e entender as coisas eternas. Até mesmo Jesus, num dado momento, Jesus falou: agora é o que eu falo para vocês não vão entender, mas futuramente vocês vão entender. E é exatamente por isso, porque naquele momento o Espírito Santo ainda não habitava dentro deles. Jesus fala para Pedro, né?
como eu falei, após ele se converter, porque na verdade naquele momento ele ainda era convertido, e em Lucas 22, 32, nós vemos Jesus falando isso para Pedro. Lucas 22, 32. E é exatamente aquele momento que Jesus fala para Pedro, né? Que ele é todo cheio de si, achando que ele era um bambambam. Mas Jesus fala naquele momento que Pedro é avisado, né? E ele diz no 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí no 32 diz assim, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a fé dos teus irmãos. E é exatamente isso, porque naquele momento Pedro não era convertido, o Espírito Santo não habitava dentro dele. Jesus sabia disso e falou, Pedro, quando tu te converteres, lá futuramente, fortalece a fé dos teus irmãos, porque quando você se converter, certamente o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E aí, como eu falei, existe o Espírito Santo, a unção do Espírito, a presença do Espírito, naquele momento sobre os discípulos, estava sobre eles. E existe a unção sobre, que pode estar aonde a palavra de Deus é pregada, mas não necessariamente a unção está dentro, o Espírito Santo está dentro. Mas existia uma promessa do Senhor, né? E Jesus, em João 14, né, ele pré-anuncia a vida do Espírito Santo, né, de uma forma que foi prometida, né? Em João 14. E Jesus anuncia que ele precisa ir, né, voltar para o Pai, para que o Espírito Santo, o Consolador, venha de maneira permanente. De maneira permanente. E em João 16 ele fala isso, versículo 7. A gente já está caminhando já para o final. João 16, 7. Então quando ele fala do Espírito Santo, ele fala agora o Espírito Santo, futuramente ele vai estar de forma permanente dentro de vocês. João 16, 7. Diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. E aí então, a gente começa a entender um pouco mais por que a obra que Jesus realizou foi completa. Porque ele veio para salvar. Ele veio para anunciar o Evangelho da salvação. Ele veio para pregar esse Evangelho. Mas ele veio também para morrer pelo Evangelho, por amor e pela vontade do Pai. E também por ressuscitar, para que a justiça de Deus se cumprisse. E que ele ressuscitando, aconteceria isso. Ele diz aqui, se eu não for, né? Se eu não for, o Consolador não poderá vir a vocês, né? O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Então ele está dizendo, se eu for, certamente eu enviarei. E aí, quando Jesus completa essa obra, né? Como ele falou, ele precisava ressuscitar para que após isso o Espírito Santo fosse enviado. E aí a gente vê lá em Atos 2, que é muito conhecido, 1 e 4. Atos 2, 1 e 4. Atos 2, 1 e 4. Atos 2, de 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí você percebe o seguinte: aquilo que Jesus fez, ele disse: eu preciso voltar para o Pai, porque senão o Consolador não virá, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, que vai ser enviado em meu nome. E ele agora vai vir de forma permanente sobre a igreja. Antes, ele estava só sobre vocês, mas futuramente ele estará em vocês. E aqui se cumpriu a promessa. E essa promessa se cumpriu, já tinha sido predita em Atos 2 mesmo, 14 a 18. Aí mesmo mais à frente, Atos 2, 14 a 18, Pedro, quando vê aqueles homens, todos começam a ver aqueles homens falando em uma língua diferente, e eles falam: ué, será que estão embriagados? Aí Pedro toma a palavra para explicar. Aí Pedro começa a discorrer passo a passo. E no versículo 14 ao 18, ele declara isso. Diz assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os neste tempo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai-vos a minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então se cumpriu uma palavra, uma profecia sobre a igreja, sobre aqueles que estavam reunidos e no nome do Senhor, que estavam ali, que ouviram a mensagem, receberam, e se cumpriu a promessa do Pai, e foram todos cheios do Espírito Santo. E agora de forma permanente. E essa é a grande diferença. O Espírito Santo sobre não significa salvação. Você pode até ver operações de sinais, coisas muito maravilhosas diante dos olhos dos homens, mas isso não significa que há salvação ali. O que mostra que alguém é salvo é o Espírito Santo dentro, porque é o Espírito Santo dentro é que faz a obra, que santifica, que nos leva à intimidade com o Senhor. E a obra do Espírito Santo é essa. A obra do Espírito Santo é que ele nos santifica. É o Espírito de santidade, é aquele que nos leva a toda a verdade. É aquele que a igreja precisa entender, porque o próprio apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante na bênção apostólica. Ele fala assim: o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar a consolação, a comunhão e o revestimento de poder do Espírito Santo seja sobre vós. Então é o Espírito Santo que nos leva a ter uma comunhão profunda com o Senhor. É Ele que revela Jesus aos nossos corações, é Ele que gera em nós o desejo de adorar ao Senhor, é Ele que faz as obras nas nossas mãos serem frutíferas. Quando Jesus lá em João 14 ele fala assim: obras maiores farão, e ele logo após vai falar a respeito do Espírito Santo, ele fala o seguinte: eu preciso voltar para o Pai. E ele fala: mas o Espírito Santo vai ser enviado. E aí é exatamente isso. O Espírito Santo é que dá continuidade às obras do Senhor Jesus através da igreja. Não somos nós na nossa força, mas é o Espírito Santo que nos capacita. É isso que Jesus estava falando, que obras maiores faremos, porque não faremos na nossa força, nem na nossa sabedoria humana, mas faríamos através do Espírito Santo, através de nossas vidas, através dessa comunhão que nós temos com Ele, com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva a adorar de fato o Senhor, e é Ele que comissiona, é Ele que chama, é Ele que chama, é Ele que comissiona. E vou encerrar aqui dizendo
em Atos 13, de 1 a 3, a obra que o Espírito Santo faz em cada um de nós, e o que quando Ele chama aqueles a quem o Senhor escolheu. Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. E diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetar, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, eu espero que tenha ficado muito claro para os irmãos. É o Espírito Santo, nós dependemos enquanto aqui. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. O Senhor Jesus Cristo não andou aqui fora do mover e da unção do Espírito Santo. Olha, eu falei passo a passo o que aconteceu, e nós vemos em todos os momentos a evidência da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo descendo sobre Jesus no batismo, o Espírito Santo após o batismo impelindo Jesus ao deserto para ser tentado, e no deserto Jesus viveu ali profundas experiências com o Senhor, indo para o deserto cheio do Espírito Santo, mas saindo do deserto no poder do Espírito Santo, e assim começando o ministério dele, pregando por todos os lugares, curando os enfermos, libertando os cativos, dando vista aos cegos. E após isso, Jesus escolhendo 12, não da sua própria vontade, mas guiado pelo Espírito Santo, debaixo da direção do Pai, porque ele mesmo fala que não escolheu aqueles, mas eram aqueles que o Pai lhes deu. Então Jesus andou aqui nessa terra, no mover, na unção, na direção do Espírito Santo. E nós, a igreja, queremos andar na nossa força, sem buscar a presença do Senhor, de dedicar tempo à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala com a igreja, é o Espírito Santo que gera o arrependimento dos corações, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo. E aí os discípulos, eles viveram experiência, mas eles não tinham do Espírito Santo, eles estavam somente sob a influência. E eu espero sinceramente que a gente não viva somente sob a influência, mas eu espero que a partir dessa noite, aqueles ainda que não têm o Espírito Santo dentro, porque o que caracteriza um verdadeiro cristão é ser habitado pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que é o selo de Deus nas nossas vidas, que diz que nós somos propriedade de Deus, porque diz a palavra que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará. E eu espero sinceramente que vocês que não receberam ainda, que não confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador, confessem nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus não esteja somente influenciando vocês, que vocês não estejam satisfeitos somente em sentir algo gostoso, ou sentir, falar, não, eu senti algo, Deus falou comigo de alguma. Não, vocês não têm que andar debaixo da influência, porque agora o Espírito Santo não está somente, mas Ele quer habitar dentro de você. Ele não quer somente te influenciar, Ele quer habitar dentro de você. Assim como Jesus comissionou os seus discípulos, e aí nós vemos lá a partir de Atos que o Espírito Santo desceu, e é lá no início João falou assim: o Espírito Santo, Jesus é aquele que batiza
com o Espírito Santo. João Batista falou isso. Jesus ainda continua batizando os homens com o Espírito Santo, selando com o Espírito Santo. E assim também, eu creio que duas coisas nessa noite podem acontecer na vida daqueles que estão aqui. Pela ação do Espírito Santo, no nome de Jesus, aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, têm a oportunidade de recebê-lo, e não só viver debaixo da influência, mas ter o Espírito Santo dentro, porque é o Espírito Santo que te levará a toda a verdade. É o Espírito Santo que revela quem é Jesus para cada um de nós. É Ele que abre o nosso entendimento, que nos faz andar em intimidade. Gálatas 5 vai falar: andeis no Espírito, e não cumprireis, não satisfareis as concupiscências, as vontades da carne, porque é o Espírito Santo que gera o fruto dele nas nossas vidas. É Ele que traz para nós a paz que excede todo entendimento, a alegria. Se você hoje está sem alegria, está andando sem paz, achando que está andando sozinho, creia que o Espírito Santo, Jesus pode enviar o Espírito Santo para habitar dentro de você. Você não vai andar mais sozinho, você vai ter a presença do Senhor pelo Espírito. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Mas outra coisa pode acontecer nessa noite. Pode ser que aqueles que estejam aqui queiram Jesus, mas também, como em Atos 13, 1-3, diz que a igreja estava reunida e que os irmãos estavam unidos em oração, jejuando, orando, e disse o Espírito Santo: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Como é um culto também evangelístico, eu creio que Deus pode estar nessa noite, pelo Espírito Santo, comissionando pessoas, chamando para algo específico, um chamado, assim como Saulo e Barnabé, que foram chamados pelo Senhor para servir a Deus de forma específica. Saulo foi tremendamente usado por Deus, foi enviado por Deus para pregar o Evangelho por muitos lugares, e ele teve muitas e muitas experiências com o Espírito Santo. Serviu a Deus e foi usado tremendamente para expandir o Evangelho do Reino. Deus pode estar te chamando nessa noite com um chamado específico, talvez de evangelista. Diz aqui que naquela igreja existia profetas, evangelistas, mestres, e é o chamado de Deus, os chamados ministeriais. Deus pode estar chamando você nessa noite com um chamado especial, um chamado ministerial, para você servir a Deus de forma específica. Que o Espírito Santo esteja falando no teu coração nessa noite. E eu faço esse chamado agora. Quem deseja nessa noite, quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem certeza ainda da sua salvação, tem a oportunidade nessa noite de levantar uma das mãos e falar: eu quero receber a Jesus, eu não quero mais viver na minha própria conta e risco. Eu quero agora que Jesus faça parte da minha vida e que Ele envie o Espírito Santo para habitar dentro de mim. O Consolador, o Espírito Santo é chamado de o Consolador, aquele que traz o consolo nos nossos corações. Ele também é chamado aquele que nos leva a toda a verdade, aquele que não deixa que sejamos enganados. Se há alguém nessa noite que deseja receber a Jesus como Senhor, faça um sinal para suas mãos e nós vamos estar orando. A igreja vai estar orando por você. Alguém nessa noite, alguém que deseja falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não vou me estender. Amém. E se há esse segundo chamado, se você, eu não sei o que o Senhor está falando no seu coração, o que Ele está te direcionando, mas se você também
entendeu que Deus está te chamando para algo específico. Você entendeu nessa noite que o Espírito Santo está te chamando para um compromisso, e talvez para algo mais específico, ministerialmente. Se você entendeu isso, você pode até falar: eu não entendo com clareza ainda, mas eu estou sentindo, eu percebo dentro do meu coração, arde dentro de mim, que o Senhor está me chamando para algo específico. Você também pode fazer um sinal com sua irmã, com uma das suas mãos, e nós vamos estar orando como igreja por você, impondo a mão sobre você e te abençoando, e Deus vai direcionar a sua vida. Há alguém nessa noite também que deseja fazer essa declaração: Senhor, eu entendo que o Senhor está me chamando, não sei se para ser um pastor, uma missionária, um missionário, um evangelista, eu não sei ainda com clareza, mas arde dentro de mim o desejo de servir mais, de forma específica. Alguém nessa noite, faça um sinal para o seu irmão e nós vamos estar orando. Amém? Então vamos estar encerrando nesse momento, o momento da palavra, e nós vamos estar fazendo a oração final. Hoje não tem lanche, né? Então nós vamos estar fazendo a oração final, entregando esse momento aqui de culto, de comunhão, que estivemos aqui uns com os outros, e entregando aqui e agradecendo a Deus por essa noite. Amém? Vamos estar orando então. Senhor, nós estamos na Tua presença, igreja do Senhor, reunida aqui em Teu nome. Senhor, Tu sabes, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes, Senhor, aquilo que Tu tens para cada vida desde que entrou nesse lugar. Sejam os Teus filhos, aqueles que já andam na Tua presença, que Te conhecem, ou aqueles ainda que precisam ter um encontro real contigo. Senhor, dá oportunidade, que o Senhor venha falar profundamente os corações. Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Também, Senhor, nós te agradecemos pela vida daqueles que já andam na Tua presença. Fortalece a nossa fé, que venhamos andar, buscar mais ao Senhor, dedicar tempo de oração na Tua presença, ser fortalecido no Senhor e na força do Teu poder, como diz a Tua palavra. Encha-nos do Teu Espírito Santo, para que possamos frutificar para o Senhor. Nós entregamos esse culto de adoração, de comunhão e de gratidão. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão Carlinhos, pode dar a bênção apostólica? Fica de pé. Amém. Levanta as tuas mãos agora. Que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz que excede todo entendimento que o mundo não conhece, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vós, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 vidas para Jesus hoje. Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória para você. Meus irmãos, alguém quer folheto para distribuir durante a semana? Alguém estava querendo folheto para distribuir? Tem 100. Quem é que tem ousadia de pegar um folheto e distribuir? Tem alguém? Não tem nenhum ousado aqui na igreja, rapaz? Quem quer? Louvor final? Amém. Você quer, irmã? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Último louvor, né? Final. Vamos louvar a Deus, já estamos aqui. Vamos louvar a Deus, encerrar com louvor, com adoração. Vamos louvar a Deus exaltando o Senhor.
Ele foi pregar numa